irmão. Amém. Pastor Israel, estávamos falando aqui de vários episódios em que nós estivemos juntos, inclusive igreja. Deus abençoe a vida do pastor Israel, também o pastor Luiz Roberto, muito obrigado aos presbíteros mais uma vez pela gentileza do convite e esperamos que Deus dê graça a mais e mais a esta conferência que continua amanhã, com a graça de Deus, e então um momento muito especial para a vida da igreja. O cantor Roberto, obrigado por sua vida, pelo seu talento, por sua boa música. Então você tem os CDs? Eu quero adquiri-los, inclusive para presentear pessoas. Que bom que você tem esse trabalho tão importante na vida. O quê? Eu quero mesmo. Obrigado, irmão. Eu quero desconto e quero comprar também. Irmãos, minha gratidão aqui ao nosso irmão presbítero, o Marcos Ribeiro de Freitas, a Elaine, sua esposa, seus filhos gentis, o Davi, a Bárbara. E nós rimos bastante ontem, hoje um pouquinho, lembrando a nossa infância, Liga Juvenil, UPA, o MP. E ele estava tirando sarro de mim porque eu tinha uma cabeleira assim, invejável, né? E na época do John Travolta, nós disputávamos a altura do topete, qual subia mais, né? E ele me lembrou que eu peguei uma meia da minha mãe e eu usava ela assim à noite, dormia com ela para amanhecer com o topete lá para cima. Passado mesmo, né? Passado muito distante. Mas eu quero lembrá-lo também, e eu não fiz isso durante o almoço, que ele tinha uma calça boca de sino, a coisa mais ridícula do mundo. Você lembra que era uma barra de calça que era a mais elegante, é aquela que completava e fechava todo o sapato assim. E ele tinha um sapato plataforma, aquele salto meu pequenininho. Não, era coisa muito linda. Vocês não imaginam o que era a gente. E tudo igualzinho, né? Assim, o mesmo estilo de cabelo e roupa. Bons tempos. Coisa boa. A gente cresceu junto e a nossa amizade permanece. Essas coisas são boas de contar, né? E eu sou um pastor, assim, muito otimista. Pastor, eu tenho, assim, uma posição muito otimista com respeito à pregação, porque quando eu vejo alguém olhando para o relógio, como alguns aqui estão olhando, para mim essa pessoa está me dizendo que o culto está sendo tão abençoado que ele não tem pressa e ele quer que dure muito tempo, que o pastor pregue 3 horas, pelo menos, para aproveitar a vinda dele aqui, né? Quando eu vejo alguém cutucando a pessoa ao lado, o vizinho, assim, cutucando durante a mensagem, para mim essa pessoa está dizendo assim, olha, preste atenção, porque essa palavra é para você, você tem que ouvir. E quando eu vejo alguém levantando e indo embora, essa pessoa está dizendo que está gostando tanto, mas tanto, que ele vai a tempo de buscar alguém para trazer de volta aqui, né? Para trazê-lo aqui com ele. Então, eu estou muito à vontade aqui, me sinto muito bem e muito otimista com respeito aos irmãos aqui. Olha, vamos para o texto então, base da nossa conferência, 7ª conferência missionária aqui da igreja local, testemunhando na cidade. Ontem eu foquei mais essa questão, hoje de manhã eu foquei mais a questão do Espírito Santo, e hoje quero falar então dessa segunda parte. Vamos lá para, aliás, sabemos de cor, né? Mas aqueles que são novos na fé, Atos 1:8. Vamos recitar esse texto maravilhoso, propalado pelo próprio Senhor Jesus. Atos 1:8. 1, 2, 3. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Queridos, isto é fazer missões. Conta-se a visão de um chinês acerca do céu.
E alguém lhe fez a pergunta: escuta, chinês, quando você chegar no céu, o que você vai fazer? O chinês prontamente respondeu: em primeiro lugar, eu quero abraçar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois? Depois eu quero abraçar e beijar um missionário que esteve lá em nossa aldeia, no interior da China. E depois, chinês, ele disse: depois eu quero abraçar cada membro que contribuiu no sustento do envio do missionário para que fosse até a nossa aldeia. Queridos, a obra missionária, ela estende até o céu. Quantos podem dizer amém por isso? E no céu é que vamos receber os galardões acerca daquilo que fazemos hoje. Então, missões reflete na eternidade. Aquilo que os irmãos estão fazendo aqui tem um reflexo na eternidade. Conquanto a gente não veja, não enxergue muitos desses resultados, como foi dito aqui, mas saiba, nós estamos investindo no maior tesouro, não é o nacional, é o tesouro dos céus, aleluia. É a lavoura de Deus que dá-nos a melhor das colheitas. Então, missões está no coração de Deus, palpita na alma da igreja. Missões é o ser igreja. Não é um evento, como foi dito ontem, não é uma programação, não é algo de uma agenda a se cumprir do ano, mas missões é o ser igreja. E nós lembramos a todos que todos somos chamados para missões. Seja a começar, e o maior desafio é em nossa casa, em nossa família, no meio da nossa parentela, da nosso contexto de trabalho, de vizinhança, de cidade, país, mundo, não é? Eu moro num pequeno prédio, no térreo, e todos sabem que eu sou pastor. Nós não nos acovardamos, nós temos esta ousadia de identidade em Cristo Jesus, pois não me vergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, diz o apóstolo Paulo. Então, ao olharmos para o texto, nós vemos alguns princípios que eu quero destacar aqui. Primeiro princípio é o poder, e veja aqui que nós temos esta conjunção, e que diz: mas recebereis poder, recebereis poder. E nós lembramos aqui hoje de manhã que não é poder simplesmente para realizar sinais, prodígios, milagres, coisas que cremos e que o Senhor opera. Irmãos, eu sou pastor presbiteriano há 31 anos, nascido no berço presbiteriano, há 55 anos, a quinta geração de presbiterianos, filho de um dos doutores da IPB, dos mais nobres, completou 81 anos de vida, missionário, mestre, pastor, servo de Deus. Mas o fato é que tudo isso não me chancela a ideia de que eu vou me acomodar. Eu quero crer que aquilo que está na Bíblia, e creio, de Gênesis a Apocalipse, se cumpre na minha vida hoje. Nós pregamos um Deus não eu era, mas um Deus eu sou, presente e linear. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Deus não se esqueceu de realizar milagres. Deus não jamais deixou de salvar vidas, de todas as matizes da sociedade, desde aqueles mais excluídos, párias da sociedade, aos mais nobres e ricos empresários. Deus se compadece desses todos. Então, uma igreja que se propõe a unir-se
no propósito de pregar o Evangelho está no caminho certo. E esta igreja recebe poder e autoridade, mas recebereis poder de Deus. Poder para quê? Para propalar show de milagres? Não. O maior poder que Deus nos deu, este revelado na palavra do Senhor e de sua ascensão, é para ser mártir. A palavra aqui é para testemunha, é mártir, martiria. Mas recebereis poder dinamis, poder de dinamite, para serdes meus mártires. Testemunhas. Bem, hoje é quase que moda ser evangélico, ou se declarar evangélico. Muitos atores globais, artistas, passaram por esse viés, poucos permaneceram. Mas ser gospel no Brasil hoje é quase que moda, não é? É status para alguns. Mas houve um tempo, mesmo no Brasil, que foi muito desafiador ser evangélico. Eu lembro lá na cidade de Jaboticabal, onde o pastor pastoreou, a mesma igreja em que iniciamos o ministério, em 88. Pessoas nos diziam que naquela praça lateral à delegacia, na década de 50, muitas Bíblias foram queimadas. Pessoas foram perseguidas por sua fé. Eu não sei se você pode dizer, mas eu, por exemplo, eu era o único evangélico da minha classe de primário. Quantos aqui passaram por isso? Alguém passou por isso? Era o único. Não havia um companheiro. As pessoas perguntavam, né, as professoras, aqui algum protestante, com essa cara, protestante? Eu levantava a mão. Protestante da classe. Então, era desafiador. Sorocaba, onde resido, lá tem um hospital evangélico, mas não é por acaso, não é por algum empreendimento financeiro. Um hospital que já tem mais de 100 anos. O Hospital Evangélico de Sorocaba, quando você passar na Avenida General Carneiro, você vai ver um grande hospital, antigo, uma construção centenária, e ele começa dentro da escola dominical da Igreja Presbiteriana de Sorocaba, na classe das mulheres da igreja. Porque naquele tempo, no início, há um século atrás, hospitais não atendiam evangélicos, não atendiam protestantes. Quando se preenchia uma ficha e a pessoa declarava-se protestante, evangélica, simplesmente não eram atendidos, eram rechaçados. E aí as irmãs da SAF, elas tiveram no coração o ímpeto, vamos fundar uma clínica para nós evangélicos. E assim nasceu o Hospital Evangélico de Sorocaba. Então, iniciativas dessa natureza que teve um peso muito forte, em tempos não tão longínquos assim. A minha esposa também, ela é presbiteriana de berço, mas, na verdade, aquela que se converteu foi a bisavó dela, e ela tinha uma Bíblia escondida, enterrada. Onde que ela enterrava a Bíblia? No forninho a lenha. E quando ia acender o forninho a lenha? Ela tirava, né? E ela escondia do esposo. Se casaram com a bênção do pastor presbiteriano, mas aquele bisavô disse para a sua bisavó, escuta, você só vai para a igreja quando eu morrer, depois de eu morrer. Ela tinha 3 filhos. Eu não vou dizer que ela começou a pedir para que Deus levasse o marido. Mas o fato é que, passado poucos anos, aquele homem faleceu. Enterrou o homem, à tarde, à noite, ela estava na igreja com seus 3 filhos. Dos 3 filhos, os 3 se tornaram presbíteros da igreja. Tempos complexos, difíceis, de perseguição. Existe uma perseguição silente no nosso meio. Existe um conceito de amoralidade
crescente. E logo nós vamos estar sendo confrontados acerca da nossa fé e posicionamentos, inclusive pastores. Não tardará pastores presbiterianos serem presos por conta de defenderem princípios da Bíblia. Bem, mas eu quero lhes lembrar que Deus nos deu poder para sermos testemunhas. Amém, irmãos? Mas recebereis poder de Deus para sermos testemunhas. Quando eu leio livros da igreja perseguida, e eu fico impactado com homens e mulheres como Richard Urban, que foi um pastor batista da igreja subterrânea da Romênia. Na década de 80 existia um tirano chamado Ceausescu. Alguns que conhecem a história lembram-se dele. E Ceausescu, ele era um magnata comunista e a sua corja, que dominava o país, perseguiam à morte cristãos. E Richard Urban conta que eles se reuniam em celeiros abandonados dos campos, dos sítios, lugares mais distantes e recônditos possíveis, secretos. E uma dessas reuniões eles estavam no celeiro, louvando, era um grupo de 50 crentes, e de repente entra a guarda comunista, rebentando aquela porta daquele celeiro de madeira, armados, era um sargento e mais 3 soldados comunistas, e eles interromperam o culto e disseram: quantos querem ir embora, se retirar poderão ir, não faremos nenhum mal a vocês que renunciam à sua fé. Saíram 10, 20, 30, ficaram apenas 20 crentes na igreja. Então aquele sargento insistiu: vocês têm a última oportunidade para ir embora, para suas casas, vivos, poderão sair e se retirar. E eu entendo que vocês não fazem parte dessa comunidade cristã. Mais 10 pessoas se retiraram. Então ele ele ordenou que aquelas 10 pessoas se colocassem na parede do celeiro, de frente a ele. E ele, empunhando uma metralhadora junto com os 3 soldados, outros soldados, fez a última e derradeira pergunta: vocês têm certeza que vocês não querem ir para casa sãos e salvos? Vocês estão dispostos a morrer por essa fé? E aqueles 10 se tornaram apenas 5. E então ele insistiu com a 4ª pergunta: vocês têm certeza, vocês não querem ir embora? Eles disseram: não, nós não queremos nos retirar. E então ele começou a chorar, o sargento, porque ele disse: que bom, eu queria participar de um culto. Nós somos cristãos também, mas queríamos estar entre os verdadeiros cristãos da igreja. E ali eles tiveram um momento de culto glorioso. Mas recebereis poder de Deus, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, o primeiro princípio é poder para testemunho. Eu não sei, meus irmãos, se eu teria capacidade de estar entre os 5, não sei, mas o fato é que vem um poder sobrenatural de testemunho sobre as nossas vidas. Quantos creem comigo? Digam amém. Vem de Deus, porque a Bíblia diz que a fé não pertence a nós, vem de Deus. Vamos falar juntos, presbiterianos, de cor, Efésios 2, 8 e 9, pela graça, mediante a, e isto não vem de, é dom de Deus, nem para que ninguém se, a fé que você declara ter, não pertence a você, ela procede de Deus para que você creia. Então, eu entendo que isto procede de Deus. Richard Urban, ele insiste num testemunho dentre os milhares vivenciados. E Richard Urban, ele conta que numa das suas prisões, estava lá numa delegacia, e o soldado insistiu para que ele renunciasse sua fé, e ele, perseverante na fé em Cristo,
Então ele pegou um frasco de veneno, pegaram um cachorro que estava por ali fora, coitado, trouxeram para dentro, jogou algumas gotas no chão, aquele cachorro lambeu e morreu diante de Richelieu, imediatamente. Cianureto. Então aquele guarda falou: escuta, se você não renunciar, você vai tomar todo esse frasco. E aí ele pensou na palavra de Deus em Marcos capítulo 16. Tomarás coisas mortíferas, mas não lhe fará mal algum. E ele tomou aquilo. Permaneceu como estava, saudável. E aqueles se converteram diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Vem um poder que é sobrenatural de Deus. Esses homens que estão no campo missionário, eles não têm um poder superior a você. Não são seres super especiais. Missionários que foram e estão entre os índios, eles não são pessoas diferentes de mim, de você. É certo que são vocacionados, chamados, mas há um poder que Deus lhe deu, a mim e a você, o poder do testemunho. De testemunhar a sua fé, é na escola, é no trabalho e a começar da sua família. Segundo princípio, eu vejo aqui que a fonte deste poder, falamos de manhã, é o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, e o Espírito Santo já desceu entre nós e está presente no seio da igreja. Quantos creem nisso? Digo amém. O Espírito de Deus já está entre nós e Ele nos dá capacidade, ousadia para testemunho. É poder espiritual, obra do Espírito Santo, e Ele quem convence e converte o coração humano. Não é pela persuasão das ideias, ideologias, das armas, das fortunas, mas é pelo poder e convencimento do Espírito Santo. Terceiro princípio aqui é a da simultaneidade. Nos diz aqui a conjunção de ligação, Jerusalém e Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa ideia da simultaneidade é uma coisa muito preciosa. Por quê? Porque nós, no nosso raciocínio humano, imaginamos assim: bem, primeiro Deus vai salvar Jerusalém, e depois de salvar toda Jerusalém, Deus vai salvar o estado da Judéia, e depois mais extensamente Samaria, e o país inteiro, Israel, e até os confins da terra. Mas isso vai ser gradativo. É isso que Jesus está dizendo? Não. Ele fala da simultaneidade, da concomitância, junto. Imagine vocês, irmãos, quando Archibald Simon, a porta no Rio de Janeiro, no dia 12 de agosto de 1859, pergunta aos irmãos: será que não havia muitos indígenas, peles vermelhas nos Estados Unidos, que precisavam de ouvir do Evangelho do Senhor Jesus? Sim ou não? Milhares e milhares. Mas a igreja presbiteriana dos Estados Unidos entendeu que deveria se fazer missões na cidade, no estado, no país, mas também simultaneamente para fora da fronteira do país. E por isso Archibald Simon chega ao nosso país, nesse ímpeto de uma igreja com uma visão do reino. Então, se você é daqueles que pensa assim: pastor, por que nós vamos investir fora, se há tanto que fazer aqui dentro? Ou primeiramente devemos alcançar esses daqui, para depois alcançar aqueles da além. Você está equivocado, porque Jesus nos fala que esta obra é uma obra dinâmica e uma obra simultânea. É o Evangelho que é pregado onde estamos, mas para além de nós mesmos. E é missão da igreja olhar desta forma, desta maneira. Os nossos olhos não podem estar fixados apenas nas nossas necessidades locais. Aliás, eu quero lembrá-los novamente o que foi dito hoje de manhã, que missões custa dinheiro, custa recursos financeiros. Sim. Nós somos um país que vive
o humor das crises. Então, não é fácil fazer missões, mas deixe-me dizer algo muito especial. Quando a igreja faz o que para Deus é importante, as demais coisas nos são acrescentadas. Aleluia. Eu não tenho dúvida que se nós priorizamos missões na nossa vida, nós vamos colher e colher sempre e cada vez mais. Missões está para o crente como sendo algo prioritário na sua vida pessoal e como igreja também. Lembro-me de uma ilustração de uma criança dessas do meu tempo que ia para a escola dominical. O pai lhe deu, não sei quanto se lembra da oferta de manhã da escola dominical e nas classes, e o pai então deu para aquela menina 2 moedas, cada uma de R$1, e disse: filha, você vai para a igreja. Essa moeda é de missões, é para missões, é lá para a oferta. E essa outra moeda é para o seu sorvete quando você estiver voltando para casa. Tá bem? Tá bem. E a menina foi toda saltitante para a igreja, na escola dominical de manhã. E quando ela tropeça na calçada, ela faz aquele gesto natural de defesa, ela espalma as mãos, abrindo-as. Ocorre que uma moeda ficou ali por perto, mas outra rolou, insistiu em rolar, até que entrou no bueiro. Ela pegou, levantou-se, pegou aquela moedinha, e aquela outra, ela ficou olhando para dentro do bueiro, e ela disse assim, com olhar de dó para a moeda dentro do bueiro: ai, que pena, lá se foi a moedinha de Deus. Quantas vezes nós fazemos isto? Quantas vezes nós não priorizamos aquilo que é importante para Deus? Então, missões, para nós enviarmos missionários, é um investimento alto, custa caro, mantê-los com moeda estrangeira. Mas, irmãos, não tem jeito. Ou a gente cumpre a missão que Deus nos outorgou, ou nos tornamos uma igreja insípida, inócua, inoperante, inexpressiva, até que ela vem a morrer. Você acredita que a igreja morre? A igreja morre. E quantas morreram na Europa? Na Inglaterra? E quantos países como França, outrora de pujança missionária, a própria Holanda, países secularizados, porque morreram no seu propósito e perderam a visão em si mesmos. E assim a igreja faleceu. Quarto princípio, a exigência da obediência. Nós somos uma igreja fruto do trabalho missionário. Então, uma igreja concebida pelo esforço missionário, esta missão, ela é urgente e intransferível. Não é de responsabilidade da SAF ou do Ministério de Mulheres. É responsabilidade da igreja toda. Jesus disse: evangelizem, preguem o Evangelho. Deus me deu a graça de ser pastor de missionários. Eu nunca estive no campo missionário, a não ser para rápidas e curtas visitas, mas eu entendo que Deus usa cada um de nós, e no caso eu como pastor de missionários, entusiasmando, encorajando, sustentando missionários, e ao longo dessa nossa caminhada, né? Isso aqui já falei de manhã, vai. Nós temos este pacto com este casal, Danilo e Joelma, estão em Guiné-Bissau, no projeto Esperança. Esses missionários, falamos de manhã, o Adriano,
Fabiana, seus filhos, estão na Tailândia há 19 anos. Quando eles foram chamados, ela dentro da nossa igreja, uma jovem, com uma carreira brilhante de advogada. E Deus uniu este casal. Há uma pequena diferença aqui, mas se uniram com um amor e um propósito missionário. E quando foram para serem enviados, eu disse, vocês estão indo, mas para não voltar mais, eu não aceito vocês de volta. Pense bem. Outra coisa, vocês vão levar 3 anos para ficar fluente na língua. Então não faz sentido vocês irem para 10 anos. Vocês têm que ir para o resto da vida de vocês. Senão nós não vamos enviá-los. Vocês estão dispostos a isso? Orem e reflitam. Daqui uma semana vocês voltam a conversar comigo. Pastor, o nosso chamado é para a vida inteira. Então disse, então nós vamos enviá-los. Estão há 19 anos na Tailândia. São mestres em tailandês. Ele chama muita atenção pela tez dele. Jogador de futebol, tinha uma carreira no Atlético Mineiro, não sei quantos aqui é de Minas Gerais. E tem ali, doido mesmo. E ele tinha uma carreira ali, estava no time, na primeira divisão, e teve o seu chamado missionário. E as pessoas perguntavam a ele, mas por que você faz isso? Chegando na Tailândia, teve oferta de times para ganhar $20 mil. E ele dizia, não, eu não vim aqui para isso, eu vim para uma missão maior e melhor, que é pregar o Evangelho. E claro, usando os recursos do esporte, é um país eminentemente budista, há perseguição, então ele usa os esportes, o ensino do inglês, e assim se passam 19 anos lá na Tailândia. Pode não parecer, mas são filhos todos nascidos lá, tailandeses. Esses missionários, lá está o Edmar, a Adriana, seus filhos, na Índia, em Calcutá. Eu e o Marcos, o nosso colega de infância, crescemos juntos. E o Edmar teve seu chamado missionário. E lá estão em Calcutá, na Índia. Essa jovem aqui, ela teve seu chamado aos 15 anos de idade. Foi enviada para o IBEL, a Carla, formou-se, casou-se. Hoje são missionários aqui no Brasil, em Roraima. Estive lá no campo em que eles estão, um lugar tão desafiador, Roraima, interior, São Gabriel do Anauá, Brasil, tão desafiador. Uma jovem que estava em Presidente Prudente, no conforto do aconchego da sua família, com uma perspectiva de faculdade ali e de se estabelecer, mas Deus a chamou para essa missão gloriosa. Irmãos, não há cristianismo sem renúncia, não há evangelho sem cruz e não há cristianismo sem Cristo. Quantos estão entendendo? Digo amém. Não existe um evangelho fácil dos 10 passos fáceis. Não existe um evangelho do Deus me faça bem como de Mica. Nós não somos uma igreja que vive de uma propaganda. É fácil você lotar a igreja, pastor, é fácil você enchê-la aqui com milhares de pessoas, é só colocar uma faixa aqui fora e prometer, e prometer, e prometer. Falácias, mas nós temos um compromisso maior, não é com as obras de Deus, mas com Deus das obras. E essa menina foi, e lá estão. Não sei quantos conhecem. Alguém conhece esse jovem aqui? Levanta a mão. Não conhece? Lógico, minha esposa. Pastor Jonathan Ferreira, ele é fundador do Vale da Bênção, Missão Antioquia, nascido na Igreja Presbiteriana de Presidente Prudente, enviado para o seminário, contemporâneo do meu pai,
um homem extraordinariamente usado por Deus. Esta família, eles tiveram chamado na nossa igreja e estão na China. Aprenderam mandarim, levaram 2 anos para começar a pregar. Essa moça é extraordinária, a Renata, ela fazia Unesp em Presidente Prudente, ela começou a frequentar os jovens, ela formou-se em fisioterapia, fez o mestrado na área de mutilados, e ela teve o seu chamado, preparamos ela para que fosse enviada, e ela já está há 15 anos no Senegal. Uma poliglota, solteira, e lá ela está no Senegal, pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Abdicou de uma carreira para lá estar, poliglota, fala francês, fala a língua, esqueci agora a língua, o nome da língua, Wolof, que é a língua entre os nativos do Senegal, aqueles que vivem em tendas, os beduínos. Fala fluentemente o inglês, o espanhol, alemão. Aqui mais uma vez eles. Esses missionários estão no Peru, ele é peruano. Esse casal, quero fazer uma menção especial. Eu acho que o missionário conhece Assis e Mareli. E os nossos irmãos conheceram bem. Missionária Assis, anteontem eu conversei com ela, a Marili, está com quase 80 anos. A missionária Assis foi chamado, eu conversando com ela, e você como está? Estou bem. Pastor, o senhor sabe, né? Deus recolheu Assis há 2 anos, ele está no céu. Esse casal, nós abraçamos eles e o adotamos como igreja, quando eles já estavam aposentados. Eles disseram, nós nunca ouvimos falar de uma igreja que adota missionários aposentados, missionários que já não estão no campo. Mas falei, não, nós vamos amá-los, porque vocês deram a vida para missões. E não é porque vocês envelheceram que a igreja não os tem como missionários. Nós vamos auxiliá-los no seu sustento. E nós adotamos eles com mais de 70 anos. Não estão no campo. Ele já está na glória. E ela com 79 anos. Mas nós amamos os missionários. Quantos aqui amam missões? Diga amém com a boca aberta. Essa igreja ama missões? Diga amém. E essa igreja ama os missionários? Diga amém. São pessoas como você e eu, que devemos amá-los. Casal extraordinário, foram missionários entre os Pacanovos, um povo indígena, e estiveram lá durante vários anos. Ele tornou-se presidente de novas tribos do Brasil e fez um trabalho extraordinário, missionários extraordinários. Essa moça, já não tão moça assim, foi chamada para missões e já está há 30 anos na Índia, em Vasco da Gama, dedicando a sua vida para missões. Nos referimos hoje de manhã a Deus chama pessoas de todas as matizes sociais para a obra missionária, de todas as idades. Nós vimos a Carla, ela foi chamada aos 15 anos, mas Deus chamou a Olinda com 65 anos para missões. Quem tem aqui 50 anos? Levanta a mão. Tem gente mentindo aí, vamos ver. Quem tem mais de 50 anos? Levanta a mão. Ah, está melhorando aqui. Quem tem 60 anos? Levanta a mão. Vai entrar aqui. Não parece, irmão. Quem tem mais de 60 anos? Levanta a mão. Ai, que beleza, hein? Joia. Quem tem 65 anos, alguém aqui curiosamente tem... Você? Olha, não parece mesmo. Ela teve o chamado missionário aos 65 anos. Chegou para mim essa doidinha, falou para mim, pastor,
filho de nordestinos. Cumpri minha missão com meus pais. Cuidei dos meus pais até eles morrerem. O pai dela, um presbítero Honório, uma pessoa extraordinária. E ele morreu com 95 anos. E ela cuidou dele até o final. No ano que ele faleceu, no mês seguinte, ela me procurou, falou: agora, pastor, estou liberada, solteira, estou liberada para a obra missionária. O senhor tem que me enviar. Eu fiquei olhando para ela, obra missionária? É, pastor, eu quero ir para missões. E tem mais, hein, pastor? Eu não preciso de R$1 seu. Olha, você não ia ter mesmo, né? Como que eu vou explicar para a igreja, alguém de 65 anos, e a igreja investindo recursos para enviar uma mulher dessa para missões? Eu não preciso de R$1, porque eu sou aposentada, professora, eu tenho minha aposentadoria, tenho minha casinha, tenho meu carrinho, eu não quero R$1 seu. Falei, então vai. Essa mulher disse: pastor, eu quero ser missionária. E eu disse: amém. Você vai fazer um curso que lhe é possível, não vai fazer BEL 3 anos, para você se formar com 70 anos, mas existe lá o cursinho, alguma coisa rápido. Ela fez lá aqueles cursos de janeiro, julho, eu acho. Você vai fazer pelo menos esse curso, promete? Prometo. E aí, mesmo no campo. E ela foi ser missionária, sabe aonde? Aonde essa foto aqui? Estão identificando? Esses morenos aqui? Foi ser missionária entre os indígenas, guaranis, kaiowás, terenas, na missão Kaiowá, em Porto Lindo. Ela serviu no campo missionário 4 anos, até quando a sua saúde lhe favoreceu. Estivemos várias vezes no campo apoiando, fazendo caravanas missionárias em aporte e apoio a ela. E eu falei de manhã que uma das vezes nós ficamos hospedados na casinha dela, aquelas casas missionárias ali, nos campos, né, são 13 frentes missionárias da missão Kaiowá. E a casinha dela é muito simples, muito modesta, de madeira, aquela coisa toda. E, de repente, nós fomos para a cozinha dela e eu vi uma tarântula, desse tamanho aqui, assim, em cima da mesa dela. Eu falei, meu Deus! Dei uns 3 passos para trás. Ela falou, o que foi, pastor? Eu falei, tem uma aranha imensa, enorme, você não está vendo? Na sua mesa da cozinha. Não, isso aqui não é nada, pastor. Ela pegou a aranha e jogou para fora. Fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, é heroína mesmo. Que coragem! Mas, irmãos, é assim, a obra missionária é assim. Quantos podem dizer amém por isto? Então, Deus chama, Deus vocaciona, Deus capacita. E quando ela voltou, e a igreja já com a visão missionária, claro, inflamada por missões e assim fazendo a obra do Senhor lá, mas uma serva do Senhor, a igreja tem que apoiar, tem que ser esteio para a obra missionária. E Deus chama. E Deus está me dizendo que Deus está chamando pessoas aqui para ser missionário na sua casa. Eu não sei se existe um desafio maior para ser crente do que dentro da nossa própria casa. Porque aqui o pastor pode pregar bem, colocar o terninho dele bonito, de linho, colocar uma gravata, religiosamente, dominicalmente, o presbítero, o diácono. Mas, irmãos, o maior desafio, primeiro, é fazer missões dentro de casa. Quantos concordam? Digam amém. É ser crente dentro de casa. Porque muitos pensam que o termômetro espiritual de Deus é posto aqui nas paredes da igreja. Não é aqui, é dentro da nossa própria casa. O desafio de ser crente é dentro de casa, é ser missionário em casa. Tratar bem a esposa, honrar o esposo, ser provedor para a sua família. É dentro de casa que nós revelamos o nosso verdadeiro eu em Cristo, a nossa conversão genuína. E aí, extensivamente, é no trabalho,
é na escola, é onde estamos, é ali Deus nos chamando a todos. Porém, há chamados especiais para aqueles que devem sair e ir para um novo lugar, para ali ser um instrumento, um anjo na proclamação do Evangelho. Deus chama a todos, como missionários que somos, mas Deus chama alguns para ir para além de suas fronteiras. E Deus está colocando no coração aqui dos irmãos. E faça como o apóstolo Paulo, não seja desobediente à voz de Deus, à sua vida. Quantos acham que a vida passa muito rapidamente? Levanta a mão aqui, esquerda, mão esquerda para ver se vocês... Levanta a mão esquerda, irmã. Esquerda. A vida passa muito rapidamente. Vejam lá o presbítero Marquinhos, olha aqui. Que estrago que fez o tempo. Brincadeira, né? O tempo passa muito rapidamente, então nós não podemos perder tempo. Amém, irmãos? Tempo é algo que nós não podemos desperdiçar. Tempo e oportunidade é algo que nós não podemos desperdiçar. Deus ministrou forte no meu coração. Numa das minhas idas para o seminário de Campinas, Sorocaba, Campinas, e eu sempre tinha um folheto em mãos, ou falava de Jesus, 1h, 50 minutos de viagem, naquela época, sem trânsito que temos hoje. E eu no ônibus jovem, com os meus 20 anos, me assentei do lado de uma moça muito bonita, percebi assim no relance, viu, meu amor, perdoe-me, mas eu tinha 20 anos. Olhei assim do lado, percebi, lógico, uma das milhares de universitárias em Campinas, e olhei assim, eu falei, quer saber uma coisa? Hoje eu não vou falar nada para a pessoa que está do meu lado, porque eu tinha esse propósito, sempre falar do amor de Deus com quem eu me assentasse no ônibus. Tinha feito esse pacto com Deus, mas eu falei, não vou falar nada, ela vai pensar que estou querendo algo, e eu não vou falar nada. E eu vi muitas histórias interessantes nessas viagens e oportunidades que tivemos. Mas naquele dia decidi não falar nada. Sentei-me em silêncio e silêncio permaneci. Até que naquela curva que o ônibus faz, quem já pegou esse ônibus para Campinas, quando ele entra assim na rodoviária, não sei se é a mesma rodoviária de 30 anos atrás, né? Ou inauguraram uma nova agora? Graças a Deus, merece. Campinas merece. Naquela curva, né, daquele tempo, nós entramos ali com ônibus. Aí, quando daquele gesto natural de você olhar sua bagagem acima, eu olhei para ela e ela estava chorando. Aí o Espírito Santo falou ao meu coração, ela precisava ouvir do meu amor, e você não disse nada a ela. Aquilo falou ao meu coração, eu disse, não posso mais perder a oportunidade de pregar e de anunciar o Evangelho. Todos nós estamos engajados, por quê? Porque o convite é recebereis, perceba aí no texto, mas recebereis, é plural, não é apenas um, mas todos recebereis o poder. Então, eu recebi este poder e você recebeu este poder em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém por isso? Estou encerrando. Poder. Poder para ser testemunha. Nós vivemos um avivamento, está falando para o pastor lá em Monte Alto. Tem ainda, deve ter lá um presbítero, José Luiz. Está lá ainda? Ele acompanhou como testemunho desses fatos. E o Cláudio, que foi presbítero em Jaboticabal, você chegou a conhecê-lo? Foi para o Ibel e tudo? Conheceu, conviveu com ele? O Cláudio viveu isso muito de perto conosco em 1992. Um avivamento extraordinário em Monte Alto. Pessoas começaram a se converter, inclusive da feitiçaria. A maior feiticeira da cidade se converteu, Dona Natália. E a conversão dela foi tão extraordinária que nós tivemos que
alugar um caminhão para recolher todo o terreiro dela, dos assentamentos e altares. Ela se converteu e nós levamos tudo aquilo, queimamos na Evangelândia, que é um acampamento da Igreja Batista Livre, enterramos tudo aquilo. E a dona Natália, ela se converteu, feiticeira da magia negra. Estava eu e a minha esposa e mais um casal na sala de estar dela. E ela disse: pastor, agora o senhor vai pregar para os meus filhos de santo. Eu sou pastor presbiteriano, lembre-se disso. E de repente você enfrenta uma legião de demônios, de todas as espécies. E o evangelista que lá estava, o Almir, nós chegamos da casa da dona Natália, a obra feita ali, a evangelização, de repente toca o nosso telefone, eu atendo, era o Almir. Eu tinha acabado de chegar, 18 quilômetros, Monte Alto, Jabuticabal, em casa, cansado, extenuado. E ele me liga: pastor, volta rapidamente, porque está vindo os filhos de santo, todos para saber o que aconteceu com a dona Natália. Você sabe qual foi a resposta que eu te dei a ele? Qual foi? Coloca a sua fé em prática. A missão é tua, a autoridade Deus lhe deu. A missão é dada por Deus a mim e a você. Mas eu, pastor, eu falei: você mesmo. Usa da autoridade que Deus lhe deu. E foi uma bênção, irmãos, porque as pessoas se converteram, e foram muitas experiências lindas e extraordinárias que Deus operou ali. E a igreja entendeu que emanava esse poder para testemunho sobre todos eles. Recebereis. Todos estamos engajados. Deus, e detalhe, Deus só usa pessoas ocupadas. Deus usa gente desocupada, irmãos? Não, Deus só usa gente ocupada. Deus chega lá na praça aqui de Jundiaí, pega aqueles desocupados, senhorzinhos jogando baralho? Não, Deus pega a gente que está trabalhando. Pedro, Tiago e João foram tirados da onde? Das redes em que trabalhavam. Mateus estava nos impostos, na mesa, foi chamado. Então, repito, Deus só usa pessoas ocupadas. Se você está ocupado, você é o referencial para Deus usar. Segunda coisa, o homem que não é bênção onde está, será maldição para onde quer que vá. Você precisa ser, se você está sendo chamado por Deus para ir para o campo missionário, primeiro você tem que ser uma grande bênção aqui na igreja. Terceiro lugar, todos somos chamados para perto ou para longe. E o envio que se pressupõe em sustento deve ser proporcionado pela igreja. É assim que é a obra missionária de Deus. Queridos, simultaneidade, Deus faz a sua obra sobre a nossa vida, sobre a minha vida, e Ele vai usar, e está usando cada um de nós, e mais vai usar. Eu vou pedir para que Deus não te dê um sono bom. Eu vou pedir para que você tenha uma insônia nessa noite. Que você não tenha gastrite, que você não tenha dores reumáticas e nem crises de rim. Mas que você tenha um sono perturbador nessa noite. Para que você possa se dobrar diante dele e dizer: Deus, o que o Senhor quer de mim? Como o Senhor quer melhor me usar? No que o Senhor quer que eu esteja envolvido? Na igreja, no ministério da igreja. Tem muito crente com o ministério do SSS. Sabe qual é o ministério do SSS? Salvo, satisfeito e sentado. Pastor, eu tenho o ministério do SSS. Verdade, irmão, é salvo, sentado e satisfeito. Estou satisfeito. Deus vai usar você
prodigiosamente, exponencialmente. E quem sabe Deus está levantando missionários aqui com mais de 60 anos, como foi o caso da Olinda. Numa conferência missionária, ela disse: eis-me aqui, Senhor. Todos estamos chamados, fomos chamados, mas quem sabe Deus tem algo especial para a sua vida